Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e hoje a minha contribuição será para você que está se preparando para o Enseja. É isso, a prova do Enseja, na área de linguagens, cai questões de arte, sabia? E a gente vai aprender hoje a analisar essas questões. Nós vamos aprender um pouco mais sobre gêneros textuais e os elementos da arte que compõem questões dessa prova. Nós vamos analisar questões de 2020. Vamos para a tela para você saber do que eu estou falando. Olha só, nas questões do Enseja caem elementos da arte, caem gêneros textuais, lá na sua prova de linguagem, tá? Eu trouxe aí uma questão do seu lado esquerdo, essa figura menor. Eu trouxe uma questão que pede para você identificar na questão se ela é charge, cartoon, caricatura ou uma reprodução. E aí tem a figura 1 e a figura 2 de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro. E a gente vai, antes de responder essa questão, nós vamos analisar um pouco sobre os gêneros textuais que estão aí citados nessa questão, para que você tenha melhor condição de respondê-la, certo? Então vamos observar aí essas figuras que estão no nosso quadro, aí na nossa tela. A primeira está dando aí um breve conceito da charge. E a charge, gente, ele é um gênero textual, jornalístico, que retrata a realidade, né? E eu vou trazer algumas observações sobre esse gênero textual para que você esteja mais entendido a respeito desse gênero, até porque você já tem informações a respeito, você já estudou lá no Ensino Fundamental 1, né, sobre alguns gêneros textuais e com certeza esses aí você já deve ter tido algumas informações a respeito dele. Mas a charge, ela é uma imagem geralmente publicada em jornais ou revistas com uma crítica política ou social atual. Ela costuma mostrar uma cena com personagens reais ou fictícios e sempre provoca reflexão ou ironia. A linguagem da charge, ela é rápida e direta e o conteúdo costuma ter contexto histórico imediato. Aí na figurinha tem um exemplo bem simples da charge, mas você também pode pesquisar nas redes sociais, no Google mesmo, né, na internet, nas plataformas digitais, você pode pesquisar para você ter mais detalhes, porque elas são muito parecidas. A charge, o cartoon, eles têm, e a própria tirinha, eles têm muita semelhança, então é importante que você consiga identificar de forma bem apropriada mesmo, tá? Vamos então para o cartoon. O cartoon, ele aborda temas gerais e universais sem se prender a um contexto específico ou acontecimentos pontuais. Ele é mais leve, ele é mais voltado para o humor atemporal, ele pode ser uma tirinha ou uma cena única que trata de situações do dia a dia, com piadas simples ou então reflexões divertidas. Diferentes da charge, ele não precisa estar ligado a fatos recentes. Então, essa é uma diferença que a charge, ela normalmente traz uma abordagem de temas da atualidade. Já o cartoon não necessariamente precisa ser um tema atual. Vamos para a caricatura. E aí tem exemplos para você observar. Eu coloquei um personagem bem conhecido aqui no nosso estado para você conseguir identificar quem é esse personagem e ver a diferença de uma foto real e a caricatura. Aí está o Chico Mendes. Então a caricatura é uma forma artística que exagera ou distorce traços marcantes de uma pessoa para provocar humor, crítica ou reflexão.
E a caricatura, ela é muito presente nos jornais, seja nos jornais impressos, nos jornais digitais, nas revistas. Elas são muito comuns aparecerem, né, nesse tipo de mídia. E é importante você conhecer as características dela para poder identificar. Então, ela exagera nos traços físicos de alguém conhecido, sem necessariamente ter um conteúdo narrativo. Ele simplesmente faz a caricatura. Em alguns momentos, principalmente nos jornais, eles fazem críticas ou então eles fazem piada mesmo de algum acontecimento que houve com uma personalidade conhecida. A caricatura, ela é um retrato deformado artisticamente, mas que ainda assim permite reconhecer quem está sendo retratado. Aí, logo em seguida, à sua direita, o último retrato, tem aí a reprodução, que ela também é um gênero textual, principalmente comum cair em questões da área de linguagem. E a reprodução, ela é a imagem, né, é uma representação fiel, sem alterações. Ela é uma cópia exata de uma imagem ou cena da realidade, como a fotografia ou uma pintura realista. Não há interpretação ou exagero, é apenas a fidelidade ao que foi visto. Então, olhando aí para essa questão, para essa reprodução, olha para a sua esquerda, veja aí a figura 1, por exemplo. Na figura 1, você consegue perceber que a imagem aí dessa última coluna à sua direita, que está se referindo à reprodução, elas são iguais. Então, ela é a representação fiel de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, veja aqui, a gente conseguiu observar as características desses 4 gêneros textuais que caíram aí nessa prova do Enseja de 2020. Agora nós vamos para a nossa questão para analisar ela agora com conhecimento de causa, tá bom? E eu espero que você consiga responder de forma correta essa questão. E use ela também como base para responder as questões que caírem na sua prova. Lembrando, gente, que na área de linguagem, a leitura de imagem, ela é muito importante para que você consiga ter um bom resultado. Vamos para a tela agora para a gente poder analisar a questão. Olha só, aí à sua esquerda está a figura 1 e à sua direita a figura 2. E a pergunta diz o seguinte: a figura 1 é uma fotografia do poeta Carlos Drummond de Andrade. A figura 2 é um retrato desenhado do mesmo poeta, cuja forma de representação é denominada artisticamente Aí tem a letra A, charge, a letra B, cartoon, a letra C, caricatura e a letra D, reprodução. Lembra que a gente deu a característica de cada uma delas, que a charge, ela tem cunho jornalístico, que ela traz aí informações mais atuais, né? O cartoon já dispensa esses temas atuais, ele aborda, né, outros temas atemporais, não precisa ser algo que está acontecendo naquele momento. Trouxe também a caricatura, que normalmente ela exagera um pouco, né, na representação de uma figura importante. E a reprodução também a gente trouxe essas características, assim, as diferenças, né, entre esses gêneros. Então, baseado no que a gente estudou, é possível a gente dar a resposta correta para essa questão. Nós estamos aí na figura 2 com uma caricatura de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro. Então, a resposta correta é a letra C.
E você, aprendeu direitinho aí sobre os gêneros textuais? Porque agora nós vamos analisar mais uma questão de enseja, para que você fique muito bom para essa prova, tá bom? Espero que a nossa contribuição seja muito valiosa. Olha só, nas questões de enseja, na sua prova de linguagem, eu torno a repetir, caem questões de língua portuguesa, educação física, arte, cai também literatura. E é importante você saber fazer uma boa leitura de imagem para você poder responder a questão. E essa é também uma questão do Enseja de 2020. E a pergunta diz o seguinte: na imagem, a caracterização do personagem Carlitos é intensificada por meio de, ou do, figurino e da maquiagem cênica. B, presença de um animal em cena. Letra C, olhar lançado em direção à atriz. E letra D, simplicidade dos objetos no cenário. Além de observar as questões, observar as imagens, é importante que você também observe a legenda que está aí nessa imagem, porque ela também ajuda você a encontrar a resposta correta. Você olha o ano que ela foi produzida, você olha quem produziu, o local, quando tem, onde ela está disponível. Então, isso vai ajudar você a dar uma resposta correta. Vamos então agora, porque essa questão está pedindo para você observar os elementos do teatro. Para você responder ela, você precisa lembrar dessas importantes informações sobre os elementos do teatro e que muito provavelmente você pode ter visto lá no seu ensino fundamental. Mas se você está fazendo a sua prova do Enseja, muito provavelmente vai precisar relembrar tudo isso para você se sair bem nessa questão. Então vamos observar os elementos do teatro para poder posteriormente respondermos essas questões. Os elementos do teatro são o texto, os atores, o público, o espaço cênico, o figurino e a direção. Vamos observar cada um. O texto é o roteiro, ele é a base da peça, o guia que contém aí as falas, os diálogos, as ações e as indicações de cena. Ele pode ser um texto dramático, né? Ele é o roteiro da peça, certo? Onde também estão os personagens, a indicação dos personagens. Aí, os atores, eles são os intérpretes que dão vida aos personagens através de suas ações, a voz, a expressão corporal. O público, que é a plateia, né? Que é essencial, porque quem recebe e interpreta a mensagem transmitida pela peça é a plateia, o público, quem está lá presente. O espaço cênico, que compreende o local físico onde a peça acontece, incluindo cenário, iluminação e a sonoplastia. Então, o espaço cênico, gente, compreende não só o local físico, né, onde a peça acontece, mas também a iluminação, a sonoplastia de todo esse espaço. E o figurino, as roupas e acessórios utilizados pelos atores que ajudam a caracterizar os personagens e a época da história. Então é muito importante observar o figurino porque ele também lhe dá dicas para a resposta que você precisa. Então lá está a roupa, ela identifica toda uma temática, o tempo, a época em que essa história está sendo contada. E a direção, ela também faz parte dos elementos do teatro. O profissional que coordena todos os elementos da peça, ele guia os atores e a equipe para a realização do espetáculo. Ainda sobre os elementos, eu preciso dizer para vocês que a iluminação que está lá no espaço cênico, ela é usada para criar uma atmosfera, destacar as ações, as emoções,
orientar o olhar do público. Sabe quando você está lá no teatro e que a iluminação ela vai direcionando o seu olhar para a cena, né? Para onde a cena está acontecendo. E é importante. Além disso, gente, tem também o som, a trilha sonora, que também faz parte dos elementos do teatro e ajudam você a compreender a história que está sendo contada. Então, todos esses elementos, quando eles são combinados, tornam o teatro uma linguagem completa, capaz de comunicar ideias, valores e sentimentos de forma direta e impactante também. E na prova do Enseja, costumam cair para que você possa reconhecer esses elementos em imagem, para você também analisar os gêneros textuais. Agora vamos para a nossa questão sobre os elementos do teatro. Vamos aqui analisar alternativa por alternativa para que você possa responder de forma correta com base em tudo que a gente viu sobre os elementos do teatro. A pergunta diz assim, olha, na imagem, a caracterização do personagem Carlitos é intensificada por meio do ou da. Letra A, figurino e da maquiagem cênica, presença de um animal em cena, olhar lançado em direção à atriz, simplicidade dos objetos no cenário. E aí na legenda diz o seguinte, Edna Purviance e Charlie Chaplin em cena do filme Vida de Cachorro, nos Estados Unidos, 1918. E aí está disponível nesse endereço eletrônico que você pode acessar depois. Observando para essa imagem, aí está pedindo, gente, elementos do teatro. Então, são os elementos que nós citamos agora há pouco. Nós falamos sobre personagem, sobre o texto, né? O texto, que é o roteiro. Nós falamos sobre o espaço cênico, falamos do figurino, da direção. Então, a imagem está pedindo para você identificar, dizer, de acordo com a caracterização do personagem. Se a gente está falando de caracterização, é porque nós estamos falando de como ele está organizado, como ele está vestido. Aí a gente vê que ele está vestido aí com uma roupa de época, né? Tem um bigode, tem um chapéu. Então, é importante a gente observar. Então, essa caracterização ela é intensificada por meio de quê? Do elemento do teatro. Figurino e da maquiagem cênica, presença de um animal em cena, olhar lançado em direção à atriz, simplicidade dos objetos no cenário. Tudo isso está acontecendo aí na imagem e a gente precisa ter cuidado para não se confundir, porque todas essas alternativas, elas têm muita relação com a imagem. No entanto, é preciso você saber o que a questão está pedindo. Ela está falando de caracterização, então a resposta correta é a letra A, figurino e da maquiagem cênica. Na imagem, a caracterização do personagem Carlitos é intensificada por meio do figurino e da maquiagem cênica. E aí está a resposta correta para a nossa pergunta. Eu quero também chamar a sua atenção, gente, e desejar também muito boa sorte para você que vai fazer a prova do Enseja. Vai dar tudo certo, tá bom? Só reforce sobre os conteúdos da área de linguagem. Observem sempre a leitura de imagem, a legenda, de onde foi retirada essa imagem, para que você consiga responder de forma correta a sua prova. Tá bom? Muito boa sorte e a gente se encontra na nossa próxima aula. Assista inclusive às aulas do Centro de Mídias de Educação do Acre, tá? Que vão também contribuir com a sua preparação para a prova do Enseja. Até lá!